Boa noite, mais uma terça-feira juntos, mais uma terça de reflexão, mais uma terça de conversa acerca da graça de Deus, do Evangelho do nosso Senhor. E fico feliz em perceber que alguns já estavam como que esperando. 9h30 e já começam a chegar. Gente, que coisa boa. Priscila, Andréia, a Laís, quem mais eu estou vendo? Fernando, a Valquíria, a Marilza, Andréia, quem mais? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu desejo é que a noite de hoje seja extremamente agradável, viu? Que a paz de Deus esteja cobrindo a sua vida, a vida de sua família, o seu coração. E aliás, o tema de hoje ele é delicado. A ideia é falar sobre este meu jeito hamster de ser. Você tem um hamster em casa? Não sei se alguém tem. Se alguém tiver, por favor, se identifique, viu? Se identifique. Eu nunca criei hamster, não. Estava no shopping com meu neto, parei naquelas lojas de animais e nós paramos para ver um hamster que estava numa gaiola. E de repente lá estava aquele animalzinho girando, fazendo girar aquela roda de exercícios. Mas sabe, aquela roda não saía no lugar. Por mais que ele se esforçasse, por mais que ele corresse, ele não saía absolutamente do lugar. Gente, ser humano também tem algo parecido, não é? Nós inventamos, por exemplo, aquela esteira para caminhar, e há quem caminhe e corra metros, quilômetros, mas sem sair, vai de lugar nenhum a nenhum lugar. Ou até a bicicleta, vai estar lá pedalou hoje quantos quilômetros, mas absolutamente não saiu do lugar. Esta é a imagem que a gente vai usar hoje à noite. É bem verdade que passaria, não é a ideia de monotonia, ou de tédio, ou de paralisia, ou de uma figura inamovível, de alguém que está ali. Não é isso. Quero que você perceba que durante todo o tempo há sim, movimento, ação, correria, mas a sensação que se tem é que a vida parou, apesar de toda a correria. Apesar de estar se deslocando o tempo todo de um lado para outro, trabalhando feito um condenado, uma condenada, parece que a sua vida parou e você não consegue observar nenhum ganho, nenhum crescimento, absolutamente nada que esteja agregando valor à sua vida. Tem se sentido assim? Este é o tema de hoje. É isso que nós vamos conversar. Este meu jeito hamster de ser. Correndo, mas com aquela sensação terrível, dolorosa, de que não avançamos absolutamente nada, não colhemos absolutamente nada, que tudo continua na mesma. Eu confesso que há uma fase na vida, e eu já passei por isso, quando a gente chega à meia-idade, e a gente começa a fazer como que uma avaliação. O que foi que eu fiz até aqui? O que foi que eu construí? Aí vem aquele senso de urgência, finalmente, o que é que eu vou fazer da minha vida? Está vivendo dias assim? Pois bem, é exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Mais uma vez, deixe-me dizer a todos e todas que estão participando do meu carinho. Fico extremamente feliz de tê-la do outro lado aí, acompanhando essas conversas de toda terça-feira à noite. Já divulgou isso? Já conversou com seus amigos? Já compartilhou o link? Já sugeriu? É uma excelente oportunidade de compartilhar a fé, de promover a reflexão. Isso é tão bom, tão bom. Experimente fazê-lo. Experimente encaminhar para alguém o link, a ideia, para que ele participe, ela participe conosco. Mais uma vez, boa noite a todo mundo. Agora, hoje eu queria sugerir que você estivesse com a sua Bíblia na mão. Já está com ela na mão? Ok. Então, você vai abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. O que nós vamos fazer hoje é uma espécie assim de leitura. Não é um estudo, porque em 30 minutos seria impossível estudar o livro de Eclesiastes em 30 minutos. Mas eu quero fazer uma leitura com você, usando como ferramenta de interpretação esta ideia de alguém que corre, e eu vou usar uma expressão do livro. Na tradução da Nova Versão Internacional aparece uma expressão assim: correr atrás do vento. Correr atrás do vento.
querer alcançar aquilo que não pode ser alcançado. É aquela sensação de frustração, de dizer, para que eu estou fazendo tudo isso? E eu vou mostrar a você que lá naquele livro, talvez seja este o drama do autor, que eu quero identificar como Salomão. A tradição costuma atribuir a autoria do livro de Eclesiastes a Salomão, por causa de uma evidência interna. Já conseguiu encontrar o livro de Eclesiastes? Aliás, alguém põe aí, hoje a reflexão é em torno do livro de Eclesiastes. Lá no primeiro capítulo, no verso 1, o autor se identifica e ele diz que ele é filho de Davi, rei de Jerusalém. Para muitos não seria uma indicação de Salomão, que poderia ter sido um outro rei ou mesmo um outro autor que tenha escrito o livro em homenagem a Salomão. Mas alguns detalhes internos parecem favorecer a tese tradicional de que o autor talvez tenha sido realmente o rei Salomão. A referência, por exemplo, à sabedoria dele, lá no capítulo 1, a ideia da riqueza, dos projetos de construção, a coleção de provérbios, que também é citada no livro de Eclesiastes, tudo aponta para a figura de Salomão. E nesse momento eu até penso que ele deve ter chegado naquela crise de meia-idade e ter pensado, meu Deus, o que foi que eu fiz da minha vida? O que foi que eu construí até aqui? E eu vou mostrar a você que algumas das coisas que as pessoas hoje costumam usar como propósito maior da vida são discutidas nesse texto. Por exemplo, vamos começar com a ideia de alguém que escolheu a sabedoria, a formação acadêmica como seu maior objetivo de vida. É o seu caso? Vive para estudar, não consegue parar de estudar, encontra prazer nisso, tem buscado a sabedoria de uma forma intensa, e isso tem sacrificado sua saúde, seus relacionamentos afetivos, sua vida emocional, sua estrutura de relação com a família. Tem sido isso a sua busca constante de sabedoria, formação acadêmica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, especialização, um texto. Eu vou mostrar-lhes, e aí você vai fazer o seguinte, pega o capítulo 1 e procura os versos de 16 a 18. O texto começa dizendo assim, no versículo 16: Eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato adquiri, diz o texto sagrado, muita sabedoria e conhecimento. Aí depois ele diz, eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é, lembra-se daquela expressão, correr atrás do vento. Chegou um momento na vida de Salomão, aquele que é reconhecido como de todos os homens o mais sábio, em que ele percebeu que a sabedoria por si só não é bastante para preencher um coração, para dar significado à vida. Que diplomas e uma maravilhosa biblioteca, sabe, aquela quantidade enorme de livros, isso não tem o poder de saciar a minha fome de significado para a vida. E ele diz isso de uma forma muito forte. Nos versos 14 e 15, ele explica como que dizendo assim, tanto o tolo, o não culto como o sábio têm o mesmo destino. E ele pergunta, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Quer ver uma outra coisa? Note o versículo 18. Ele diz assim, quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Estava frustrado, não? Salomão parece estar bem frustrado. Ele que é conhecido como de todos os homens o mais sábio, ele percebeu que a sabedoria por si só não tem o poder de preencher o vazio do coração de um homem, do coração de uma mulher. E aí eu quero falar com você, que tem sacrificado muita coisa na sua vida em função de sua formação acadêmica. Eu vou lhe dizer, aquilo que está escrito, isso não é tudo. Isso não é tudo. Chega uma hora que a gente começa a perceber como autor sagrado de que correr atrás disso é correr como que atrás do vento. É algo que eu não posso aprisionar, que eu não posso... não completa a vida. Não completa a vida. Eu vou adiante, porque sabe o que é que eu percebi? Que depois de dizer isso, Salomão também fala de uma outra dimensão, de uma outra tentativa de preencher a vida e encontrar significado. É quando ele começa a dizer de viver em função, por exemplo, do prazer. E aqui eu vou ser bem claro. Ele menciona isso
a bebida e mulheres, sexo e bebida. E depois ele fala de fama, fala de sua realização pessoal. Vá agora para o capítulo 2. É um texto mais longo, mas eu vou fazer somente uns destaques, tá bem? Versos de 1 a 11. Ele diz assim: pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria. Vejam, desiludido com a sabedoria, vou descobrir a alegria em outras coisas. Aí ele começa. Versículo 3, ele fala de entregar-se ao vinho e à extravagância. Versículo 4, ele fala de grandes projetos de construção. Salomão foi o grande construtor em Israel. Foi ele quem construiu o templo em Jerusalém. Uma obra que nem mesmo Davi teve autorização da parte de Deus para fazer. Aí ele diz, grandes projetos, e aí ele começa a relacionar. Construir casas, vinhas, jardins e pomares. Aqui parece que a gente está com a declaração de imposto de renda do rei Salomão nas mãos. No versículo 5 ele diz, todo tipo de árvore frutífera. Depois ele diz, eu construí reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. No versículo 7 ele fala de escravos e escravas, mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ele diz, eu tive. Versículo 8, ele fala de prata e ouro, tesouros, cantores e cantoras, e aí vem a questão da sexualidade. Ele diz assim, um harém, e aqui eu vou ler a observação da Nova Versão Internacional, e também de um harém, as delícias do homem. As delícias do homem. Vou continuar. Versículo 9, ele fala que ele se tornou famoso, poderoso, e no versículo 10 ele começa, ele é claro, quando ele diz assim, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Consegue entender isso? Ele está dizendo, tudo que eu desejei na vida, eu tive. Não me neguei nada. Eu não me limitei absolutamente em nada. Eu tinha dinheiro, e Salomão realmente tinha poder, tinha fama, mulheres, um harém enorme. Sabe quantas mulheres tinha o rei Salomão quando chegou na sua velhice? Ele tinha 700 esposas, 700 mulheres e 300 concubinas. 1000 mulheres. 1000 mulheres. Só que ao final, versículo 11, lembra daquela frase que vai nos acompanhar hoje? Ele diz assim, teve um momento então que ele percebeu, quando ele avaliou, assim está escrito, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, eu percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. O que é que eu posso lhe dizer com isso? Que mulheres, prazer, bebida, sabe, a sua relação de bens, da sua declaração de imposto de renda também, mesmo que você junte tudo isso, não é bastante para preencher o vazio do seu coração, para lhe dar significado à existência. Chega um momento em que você para, olha para tudo que você construiu, olha para tudo que você já teve de experiência na vida e diz, de que adiantou isso? Não foi bastante. E qualquer uma que queira pautar a sua vida por isso, vai chegar um momento em que vai obter a mesma conclusão. Aliás, há um detalhe para mim muito interessante. Eu lhe disse, não foi? O tamanho do harém de Salomão. Nesse livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 28, ele diz assim, entre 1000 homens descobri apenas um que julgo digno, mas entre as mulheres não achei uma sequer. Com 1000 mulheres. Isso quer dizer o quê? Que não é uma questão de quantidade, de quantos amantes, de quantas mulheres, de com quantas pessoas eu já fiquei. O significado maior do amor está em encontrar aquele homem, aquela mulher a quem de fato eu amo e por quem de fato eu sou amado. Encontrar aquela, e olhar para ele, olhar para ela com a certeza de que é um presente de Deus para a minha vida. Engana-se aquele que pensa, ou aquele que imagina, aquela que imagina, que conquistar ou ter o poder de conquistar qualquer homem, qualquer mulher, isso seja suficiente para lhe dar sensação de alegria e contentamento na vida. Não é. Infelizmente, eu preciso lhe dizer, aliás não, felizmente, eu preciso lhe dizer, não é. Ainda que você viva em função disso, vai chegar um momento em que você vai alcançar a mesma conclusão de Salomão. Não vale a pena. É como que correr atrás do vento. Mas talvez esse não seja o seu alvo. Vou imaginar que você seja uma pessoa viciada em trabalho. Tem feito do seu trabalho
a sua meta maior. Você não trabalha para viver, você vive para trabalhar. Você tem um prazer enorme em estar fazendo alguma coisa, mesmo quando você chega em casa, você não consegue tirar pilha, você está ali, ó, fazendo, pegando, você não para, mulher, você não para, homem de Deus. O que acontece com alguém que imagina que o trabalho possa preencher este vazio da alma? Vá para o capítulo 2 do livro de Eclesiastes, e agora atente para os versículos de 17 a 23. Ele diz assim: por isso eu desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. E aqui ele já antecipa. Qual é a nossa frase? Tudo era inútil. Era correr atrás do vento. E ele vai explicar depois. Primeiro, no versículo 20, ele associa o trabalhar, ele chega a dizer assim: cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Quando o trabalho vira sinônimo de desespero, versículo 22, que proveito tem um homem de todo esforço, de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Então nota, primeiro foi desespero. Qual é a segunda palavra? Sim, ansiedade. Quando o trabalho é sinônimo de desespero, ansiedade, não fica aí. Veja o versículo 23. Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. E aí ele parece estar falando de você. Quer ver só? Está com a Bíblia aberta, é o versículo 23 do capítulo 2 do livro de Eclesiastes. Ele diz assim: durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Quem nunca viveu isso, atire a primeira pedra. Ele está falando de alguém que está com a vida dominada pelo trabalho, que nem dormir não consegue descansar porque a mente está trabalhando. O que o texto sagrado está dizendo a mim e a você? Que não vale a pena fazer do trabalho a meta sobremodo excelente ou bem maior a ser alcançada. Aquela que faz do trabalho o motivo maior de sua vida, vai perceber, em algum momento vai perceber, que o trabalho por si só não é suficiente para preencher o vazio do coração de um homem, o coração de uma mulher. Esse não é um bom caminho. Eu me lembro de um texto de um autor, ele falava assim, que ele nunca viu ninguém chegar à velhice ou aos últimos dias de sua vida com aquele sentimento de eu deveria ter passado mais tempo no escritório, passado mais tempo no trabalho, eu deveria ter trabalhado mais. Não. É sempre o inverso. É sempre o inverso. E Salomão está dizendo: olha, eu trabalhei loucamente. Para mim, imagina, aquele homem era para ele, que aqueles casos mais complicados, quem ia julgar? Salomão. Quem ia administrar as finanças de um país que estava investindo tanto em construção? Salomão. Não era uma atividade fácil. Ele teve que lidar, inclusive, com gente que se levantou contra ele. Lideranças políticas. Ele acabou exilando, inclusive, gente lá no Egito. O que eu quero dizer a você é que, por mais exitoso que você seja no seu trabalho, todo o seu sucesso profissional não é suficiente para preencher o vazio de um coração. Não é. Vai chegar um momento em que você vai perceber que quem vive para trabalhar não alcançou ainda aquilo que de fato seria felicidade. Bom, aí você vai me dizer: mas não é esse meu problema não é esse ainda. Vou lhe dizer uma outra coisa. No texto, Salomão, e eu estou tomando Salomão como autor do texto sagrado, ele vai falar de quem vive em função do dinheiro. Ter, acumular, ter grandes reservas, uma grande poupança, sabe? Eu não vou gastar com nada, eu vou guardar para... Vive assim, vive em função do dinheiro. E não precisa ser rico não, viu? Pode ser pobre, porque eu já encontrei muito pobre e avarento. E muita gente com uma certa condição financeira extremamente liberal. Também já vi o inverso, já vi gente pobre com a liberalidade impressionante, capaz de dividir um pão francês, sabe? Cortar no meio e dividir, tome um pedaço e eu fico com o outro. Da mesma forma que já vi gente podre de rico, sem a menor percepção da necessidade do outro. Bom, então faz assim, vamos pensar que o dinheiro se tornou o meu motivo maior para viver. O livro de Eclesiastes fala sobre isso? Fala.
Observe o capítulo 4, versos de 4 a 6. Ele diz assim: eu descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Parece que ele está falando da nossa sociedade hoje. Essa coisa de competir, de derrubar o outro, de ser mais do que o outro, de passar na frente do outro. E ele diz, mas isso também é absurdo. Lembra-se da nossa frase, qual é? É correr atrás do vento. O tolo, diz ele, cruza os braços e destrói a própria vida. Agora, notem esse texto, gente, versículo 6. A nossa frase mestra vai aparecer novamente. Ele diz, é melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Há momentos em que a gente descobre que o menos é mais, não é? Que a gente não precisa de tanto para ser feliz. Que a gente sacrificar a própria saúde e a família em função de um segundo punhado, talvez seja a coisa mais absurda que a gente possa fazer. Eu sei que eu estou dizendo isso, eu não estou convidando ninguém a ser medíocre, não, viu? Não estou dizendo a você que seja medíocre, não queira crescer na vida. Não estou lhe dizendo isso. Estou lhe dizendo o que está escrito na palavra. O que o texto está dizendo é que muito mais preciosa é a sua tranquilidade do que viver, sabe? Imaginando que se tiver um segundo punhado será mais feliz. Ou adiando a sua felicidade em função daquilo que você ainda não alcançou, não obteve. Recentemente eu estava vendo um vídeo, ele retrata, é um canal no YouTube em que ele retrata a vida de algumas pessoas que moram lá no interior do Piauí. E de repente estava uma senhorinha que havia recebido um presente para construir a sua casa e as filhas estavam ao lado dela e disseram a ela, mãe, agora sim, nós recebemos, vamos poder construir a sua casa, inclusive comprar roupas para a senhora. E ela disse, mas eu já tenho roupa, e apontou para a roupinha dela. Tão simples aquela roupa, mas ela disse, quem disse que eu não tenho roupa? Eu tenho roupa, olha aqui. Gente, aquilo é um tapa na cara de nossa sociedade. Você que tem um armário super lotado, pares de sapato para o resto de sua vida. E às vezes fica afirmando que não tem nada, que não tem uma roupa para sair, que não tem um calçado para calçar. Isso é um absurdo. Veja o que é que o texto está nos dizendo. Que viver assim é correr atrás do vento. Chega um momento em que você vai ter dinheiro na sua conta, mas não vai ter gente ao seu lado. Você vai ter dinheiro para ir para qualquer lugar neste mundo. Pegar um avião, eu estou com vontade de passar o final de semana e vou. Aí chega um momento em que você percebe que aquilo não é tudo. Não vai preencher a sua vida. O vazio do seu coração, por maior que seja a sua fortuna, não é preenchido. Não é preenchido com dinheiro. Tá. Veja, eu vou ser até mais claro. Se você for para o capítulo 5, versos de 10 a 13, ele diz assim, palavras da Bíblia, viu? Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também, diz ele, não faz sentido. Ele diz, quando aumentam os bens, aumentam os que os consomem. O sono do trabalhador, diz ele, é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. E aí haja Rivotril, gente. Haja Rivotril. Não consegue dormir. A pergunta que a Bíblia parece estar nos fazendo hoje é, de que é que você tem preenchido a sua vida? Qual tem sido o seu maior sonho? Ter dinheiro? Ter mulheres, beber, construir coisas, ser famoso, o que? Ser de todas as pessoas mais sábias, ser no seu trabalho aquela pessoa mais competente. Quais são hoje os seus sonhos? Eu fico extremamente feliz porque há um momento em que Salomão faz uma confissão nesse livro e às vezes ela passa despercebida. Ele diz no versículo 13 do capítulo 4, veja o que é que ele vai dizer. Que melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que não mais aceita a repreensão. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho isso aqui tão autobiográfico. Eu acho que ele está parando por um momento e dizendo assim, gente, eu já fui jovem, não tinha muito dinheiro, era pobre, mas era sábio. Mas agora eu me tornei um homem velho, idoso, mas tolo. E o pior, sabe o que caracterizava essa tolice de Salomão? Segundo ele,
não aceita mais repreensão, não aceita que está errado, não imagina que pode refazer a vida, rever valores. Eu estou lhe dizendo com todas as letras, para de viver assim. Ser inteligente, ter uma boa formação é extremamente importante, mas isso não é tudo na vida. Ter um trabalho e ser um excelente empresário, funcionário, isso é maravilhoso. Mas eu vou lhe dizer, a sua vida não se resume à sua carteira profissional. Não. Ter dinheiro? Sim. Para atender as necessidades de sua família, colocar seus filhos em boas escolas, ter um padrão de vida confortável, não viver... Isso é maravilhoso, mas eu vou lhe dizer, isso não é tudo. Isto não é tudo. Aí você vai me perguntar, tá, e o que é que dá significado à vida? Se não é o trono de Salomão, se não é a sabedoria de Salomão, se não é o harém de Salomão. E aqui eu vou ser bem claro. Você pode ser um conquistador, sabe? Você pode ser uma mulher que sabe que é bela, um homem que sabe que é belo, ou que tem poder financeiro, consegue envolver as pessoas, é uma pessoa envolvente. Não é isso que vai lhe fazer feliz. Não é isso que vai lhe fazer feliz. A felicidade está, sabe onde? Eu vou lhe mostrar. E aí você vai abrir a sua Bíblia, está com ela ainda aberta? Procura lá o capítulo 12, deste mesmo livro de Eclesiastes. Você vai ler os 2 últimos versos deste livro. Ele fala, Salomão, ele discorre sobre tudo, ele abre o coração, ele fala sobre tudo quanto ele viveu ao longo da vida. Mas veja como ele termina o livro. Ele termina dizendo assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Preparado? Preparado? Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Lembre-se dessa palavra, essencial. O que é essencial? Segundo o texto bíblico, o essencial não é o dinheiro, não é o trabalho, não é a fama, não são mulheres ou homens ao seu lado. O essencial, diz o texto sagrado, é o temor a Deus e a obediência aos mandamentos dele. Isto é o essencial na vida. Todo o resto, eu vou assumir responsabilidade pelo que eu estou lhe dizendo, sim. Todo o resto é ilusão. É o quê? Correr, completa a frase, diga, correr atrás do vento. E aí eu quero falar com você que está correndo atrás do vento, viu? Você não foi criado para isso. Busque aquilo que é essencial. Procure aquilo que de fato dá sentido à minha vida e à sua vida. E notem, no final ele diz assim: pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. É como se Deus estivesse dizendo a mim e a você: viva com responsabilidade. Não desperdice a oportunidade de ser feliz. Não confunda a felicidade com riqueza, com fama, com prestígio. A felicidade está no temor ao Senhor. Enquanto Deus não preencher a sua alma, enquanto Deus não for o essencial na sua vida, nada, absolutamente nada, vai fazer sentido na sua caminhada. E o resultado é aquela imagem de um hamster correndo, sabe, naquela rodinha, dentro de uma gaiola, preso, imaginando que está indo a algum lugar, mas não está saindo do lugar. Cansado, correndo para cá e para lá com 2, 3, 4 empregos, é isso? Plantões, é isso? O que mais? Levando o serviço para casa, mas sem encontrar satisfação na vida. Cuidado, não desperdice a oportunidade de ser feliz. E a sua felicidade está ali, no temor do Senhor. No temor do Senhor. Está chegando ao final o nosso encontro de hoje. E eu queria orar por você. Parece que eu peguei pesado um pouco hoje, não foi? Mas não é isso não. Eu orei enquanto me preparava para conversar com você hoje. E quer saber por quê? Porque esse tipo de conversa pode encontrar um rei velho e tolo, que não consegue mais admitir que alguém aponte uma outra forma de viver. Mas em nome do Cristo, eu queria hoje pedir que você, por um instante, olhasse no espelho
e verificasse como você tem distribuído o seu dia, a sua agenda, a sua vida. Você vive para o quê? Posso orar com você? Vamos pedir a Deus que nos mostre o que de fato é essencial e que a gente não se perca nesse processo. Bondoso Deus, nós conversamos contigo nesta hora, Pai, com um profundo desejo de aprender a separar o que é essencial daquilo que é superficial, daquilo que é importante, daquilo que não tem importância alguma. O mundo hoje nos confunde, Senhor. E às vezes pensamos que estamos num bom caminho e imaginamos que o mais importante é aquilo, ou uma conquista, ou dinheiro, trabalho, sabedoria. Mas hoje nós queremos te dizer, Senhor, que nada, absolutamente nada, preencherá o nosso coração, a não ser a Tua presença, a Tua graça. Nós queremos te dizer, Senhor, que é assim que nós queremos viver. Ajuda-nos. Se há alguém hoje que precisa trabalhar com as suas prioridades, rever as suas metas de vida, em nome de Jesus, Senhor, incomoda este homem, incomoda esta mulher. Que haja uma nova postura, uma nova maneira de viver. É tudo quanto eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos chegando ao final e eu só quero agora deixar um grande abraço para você. E meu desejo é que o Senhor continue trabalhando em sua vida e em seu coração. Que Deus lhe conceda paz. Amém.